Então, pessoal, estamos aqui no canal do YouTube do Seu Mar, mais uma vez, hoje com a nossa convidada, Ademila Brito, uma psicóloga, que vai conversar com a gente sobre suicídio, né? A gente está no Setembro Amarelo e, a partir de informações da OMS, nos últimos 15 anos, teve um aumento de 40% no número de casos de suicídio no mundo, né? Mas que nos chama mais atenção é que é a segunda causa de morte na faixa entre 15 e 29 anos. Isso bate com o que Kardec fala em obras póstumas e prevendo um crescimento acentuado no número de suicídios durante o período de transição planetária, e em especial entre os jovens, né? Então, por isso, nós convidamos a Ademila, e ela trabalha com jovens, e vamos dar um enfoque maior nessa questão do suicídio de crianças e de jovens. Bem-vinda, Ademila. Tudo Muito bom? obrigada, tudo ótimo. É um assunto bem difícil, né? Que demanda cautela, né? Modo para falar, mas é necessário muito falar sobre. A mídia, de uma forma geral, está pedindo para que seja falado, mas volto a tocar no assunto. Tem que saber como falar, né? Porque é um processo muito doloroso, em que a pessoa está muito fragmentada, inclusive. Entendi. Como você falou, é a segunda causa. E apesar de estar na segunda colocação, ainda não é um número absoluto. Por quê? Vamos lá. O pai pegou o carro, o filho pegou o carro dos pais, saiu em alta velocidade, bateu. Na causa-morte, vai estar, estava em alta velocidade, deu algum problema mecânico, como a gente costuma ver, né? Deu algum problema mecânico, então não vai cair no caso de suicídio, né? No motivo de suicídio, se for. Oi? Não cai dentro dessa estatística do suicídio, né? Perfeito, não cai nessa estatística. E pode ser, pode não ser, ok, beleza, mas pode ser. Né? Então, mesmo sendo a segunda causa, ainda não é absoluto, né? Isso não pode ser maior ainda do que a gente sabe. Sim. E a adolescência é visto como uma lacuna temporal, né? Entre a infância e a vida adulta. Uma vida cercada por muitas incertezas, muitas inseguranças, marcada por transformação física, emocional, cognitiva, social e tudo ao mesmo tempo, Tudo ao né? mesmo tempo. Bem complicada para o ser, inclusive. Pois não. Bom, então me diz uma coisa, a gente fica imaginando, né? Por que que esse índice é tão alto nos jovens, né? O que que o jovem tem, e você já começou a falar sobre isso, todos esses aspectos aí, né? Mas que justifique esse número tão elevado. Bom, então, o jovem está passando por essa fase de transição, né? Então já é uma fase muito difícil para ele. O meio ainda que nessa fase ele relega, né, orientações dos pais, né, buscando ter manejo na sua própria vida a partir de como enxerga e como lida com esse mundo externo, né, ocasionando muitos conflitos familiares, né. Agora nós temos ainda a questão das redes sociais, em que todo mundo aparece feliz, o reconhecimento intenso que eles buscam, né, de quantas curtidas, e isso foi até tirado, né, por exemplo, no Instagram, não aparece mais o número de curtidas obtidas, aparece que fulano curtiu a postagem dele, né? Então, esse reconhecimento intenso, essa busca pela felicidade,
tem que estar num patamar assim muito alto, né? É uma busca muito permanente para, inclusive, se sentir pertencente ao grupo, né? Perceba que é um comportamento com determinantes multifatoriais. Então, eu já coloquei a questão familiar, tem a questão social, a questão cognitiva, tem a questão hormonal. Não é apenas um desse fator, mas tudo que vivenciou na sua história e que não soube como lidar. Você fala da impulsividade. O ato suicida é na impulsividade, né? Tanto para adulto quanto para o jovem. No, no consultório, a gente faz um contrato do sigilo, né? Mas até onde esteja respaldado que esteja a vida dele esteja garantida. A partir do momento em que ultrapassa esse ponto, o contrato é, então, novamente conversado para a gente entrar em contato com os pais e fazer a informação das ideações suicidas, né? Então, e também eu solicito assim, você me dê o direito de avisar quando você quiser cometer o ato. Você entra em contato primeiro comigo, né? Uhum. Porque nesse tempo eu posso ouvi-lo e essa impulsividade que você falou Ela diminuir. diminui. Conta até 10, né? Porque aí dá tempo para ponderação. Interessante, é uma boa técnica. Agora, no Livro dos Espíritos, a gente tem lá na questão 379 em diante, né, uma descrição do que é a infância para o espírito, né? Esse momento de reeducação, essa oportunidade, né, que nós todos temos e que na primeira infância esse espírito ele tem um desligamento maior com as memórias e aportes de outras vidas. Mas na adolescência, na segunda infância em diante, até a adolescência, ele começa a receber aquelas características que são próprias do espírito que vive há muito mais tempo do que nesta encarnação. Então, além de tudo isso que você está falando, a gente vê que tem esse fator de risco, porque nós todos estamos encarnando com grandes dores internas, né? Pelos nossos atos de vidas passadas, né? Então, isso também vai contribuir. Aí, eu estou falando tudo isso para te fazer uma pergunta. Qual é o papel, né? Qual papel não? Qual é o sintoma na criança? Porque eu creio que o jovem não decide se suicidar de uma hora para outra. Eu creio que esses sinais eles devem aparecer ao longo da sua infância, né? Então nós que trabalhamos com crianças, tanto em escola, como educadores, como no grupo espírita, como evangelizadores, que sinais a gente pode... Qual é o sinal do sofrimento psíquico numa criança? É igual ao do adulto? Porque o adulto, você vê, a pessoa fica depressiva, a pessoa fica isolada, começa... E a criança? Como é que ela se comporta para a gente identificar alguma característica ali que pode chegar a um momento de um dia ela pensar em se suicidar? A gente pode listar alguns sinais aqui rapidamente. A automutilação falada é um sinal, né? Ansiedade, distúrbio do sono, oscilação de humor, irritabilidade, uma agressividade exacerbada, desesperança, desamparo e desespero, falar sobre a morte e sobre morrer. E uma coisa bem sutil são as despedidas de parentes e amigos também
podemos considerar aí como sinais. E o que você, então, nos sugere, enquanto famílias e enquanto centros espíritas, o que podemos implementar? Que ações a gente pode realizar para ajudar essas crianças e esses jovens? Bernadette, a gente vê nos meios de comunicação, nas redes sociais, uma divulgação intensa, ainda mais nesse período, volto a falar, né, Setembro Amarelo, que é preciso falar sobre o suicídio. Realmente, precisamos falar sobre o suicídio, mas sem tabu, sem estigmas, sem banalizar e, acima de tudo, com muito tato, né? Quem é essa pessoa que está disposta a falar e principalmente a ouvir sobre o suicídio, né? De imediato, essa pessoa tem que estar preparada para ouvir coisas que serão completamente discrepantes às suas crenças, ao que ela acredita, né? Mas que o indivíduo que está ali à sua frente não enxerga e nem lida com a questão da mesma forma, né? Uma outra coisa que é muito falado, não fazer com os outros o que não queremos que nos façam. Ok, beleza, perfeito, mas isso de modo amplo, né? Precisamos ainda sensibilizar mais isso, porque somos indivíduos, somos diferentes e precisamos saber como o outro quer ser tratado, né? É, posso, posso tocar, né? Posso usar o tato ou não, né? Tem alguma ligação com a religiosidade? Permite que isso seja falado? Como que é esse indivíduo, né? O respeito, acima de tudo, né? Nesse momento é muito importante. Uma preparação bem coesa e bem interna, inclusive, né? Dessa pessoa que está disposta a fazer essa ação preventiva, porque a escuta é extremamente importante e estar junto, ao lado, é extremamente importante, né? Estar disponível àquele momento e não no celular que está do lado, né? Não preocupado com o almoço que tem que fazer para a família, não preocupado com o horário, né? Essa pessoa tem que estar ali querendo estar realmente, ok? Sim, muito obrigada, Demila. O seu Mar agradece muito a sua participação. Para finalizar, gostaria de agradecer a Bernadette, né, estendendo ao seu Mar pelo convite. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido contribuir colocar mais uma vez a importância do CVV nesse trabalho de prevenção. O telefone é 188. Tem também nas redes sociais, tem site, tem tudo muito disponibilizado, né, para que encontre um apoio assim imediato. Inclusive de pós-venção também, que o CVV agora está disponibilizando. E tem uma frase da Karina Okajima, que é uma psicóloga especialista nesse assunto, em que ela repete muito durante as palestras, né? O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. É importante repetir em algum momento para esse jovem, para esse ser
que está à nossa frente passando por essa situação, né? E que ele consiga enxergar em você, que está disposto a ajudar, um apoio que ele tanto precisa nesse momento. Um grande abraço, muito obrigada. Então, somos todos responsáveis, né, pelas crianças que nós recebemos do plano espiritual. São seres espirituais em aprendizado na experiência reencarnatória. Lembrando que vamos ter que dar conta dessa tarefa a Deus, né? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor em relação à prevenção e ao acolhimento dessa criança na casa espírita, né? Que Deus nos abençoe e nos proteja e que nós possamos sempre trazer assuntos relevantes para dividir com você que está nos vendo aí no nosso canal do YouTube do Seu Mar.